Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar então de Minha Casa é Onde Estou, da Idiaba Chego. Bom, pessoal, a Idiaba então é uma autora somali-italiana, ou ítalo-somali, não sei qual que é a ordem correta, mas ela nasceu na Somália e foi criada na Itália em decorrência da guerra que aconteceu na Somália quando ela era bem pequena. O seu pai era um diplomata, então ele teve que sair de lá de qualquer jeito, porque senão ele ia sofrer como todos os políticos envolvidos com as relações externas. Eu queria mostrar primeiro essa edição da Nós. Eles fizeram uma edição com as orelhas invertidas, né? Então aqui a gente tem a biografia da autora, aqui a gente tem a sinopse. Uma coisa que eu acho muito legal é que a Nós sempre faz projetos gráficos para o autor. Então o outro livro da Idiaba é igual, só que aqui em laranja. Assim como os livros da Scholastic Mukasonga são todos pequenininhos, com aqueles padrões, né? E ela, claro, ela muda os padrões, mas é sempre o mesmo projeto gráfico, o nome sempre no mesmo lugar e tal. Eu acho isso muito legal porque fica lindo depois, quando a gente já vai colecionando o autor. Quando eu peguei esse livro aqui, a Idiaba tava lá, eu peguei um autógrafo, inclusive. Eu peguei ele exatamente porque eu não sabia a sinopse dele, ao contrário de Ado. E eu me surpreendi muito, porque esse livro é quase um desabafo da Idiaba. Primeiro que a personagem principal é a própria Idiaba, e ela não esconde isso. Ela própria, quando vai contar a história, fala que as pessoas chamaram ela de Idiaba, Idiaba. Então ela já demonstra que é ela ali. É claro que é uma questão ali de autoficção, de que muita coisa pode ter sido romantizada, e eu não duvido nem um pouco, até porque é muito bonito o jeito como ela coloca isso. O livro começa com ela, o irmão e o primo conversando sobre a cidade onde eles nasceram, que é Murashkino. Eu realmente não lembro o nome da cidade, mas eles começam a lembrar dessa cidade na Somália e eles decidem fazer um mapa. E eles começam então a desenhar os quadros, não sei o que. Ela é muito bonito que o sobrinho da Idiaba tá ali e ele se surpreende que as crianças grandes estão desenhando, né? E aí tem o envolvimento da mãe dela, que começa a questionar então se ela é italiana ou se ela é somali. E aí esse negócio vai povoar todo o livro, ela tentando resgatar então as origens somali, as origens italianas, como foi a vida dela, como ela se distancia do primo e do irmão que tiveram uma infância maior na Somália, mas ao mesmo tempo pela Somália ter essa questão de falar italiano, como muitas coisas da infância deles foram pareadas, né? Os livros que eles liam na escola eram dos mesmos autores italianos, porque tem essa cultura, né, de não mostrar o que é local e o que é bom, em detrimento de mostrar uma cultura supostamente universal, né? Então é aquela questão muito simples que a gente comenta do cânone literário, de como muitas vezes, ok, o cânone é bom, a gente não tá dizendo que o cânone não é bom, não é bem escrito, mas muitas vezes a representação de um povo não se encontra num cânone de outro povo. Aliás, na maior parte das vezes, a menos que você seja um país do mesmo continente, com a mesma religião, costumes parecidos, você dificilmente vai se identificar com isso. Mas que, tanto na Somália quanto na Itália, os livros mostrados, os livros que eram aprendidos eram os mesmos. E é muito bacana porque a própria Idiaba explica que por muito tempo era falado somali, né? A língua, não me lembro, acho que é somali mesmo, a língua que é falada na Somália, mas era escrito em italiano. Então as pessoas tinham essa dualidade, né, entre o italiano e o somali. Vou deixar pra vocês também alguns trechos que eu gravei aqui, lá no Círculo Italiano. Eu achei bem legal, a Idiaba é muito simpática, ela é muito gente boa mesmo. E ela comentou também sobre como a língua italiana pra ela é muito... Ela representa dois opostos, ao mesmo tempo que a língua italiana é uma língua de opressão, é uma língua de colonizador, né, de imposição, também é a língua que ela lembra da infância. É a língua que ela se recorda de quando pequena falar. Então, ela tinha esses dois sentimentos pela língua que são muito controversos, né, um racional, um emocional, e como ela coloca isso dentro da língua italiana, que é a língua que ela fala, com a qual ela se comunica, né, no seu dia a dia, com a sua família, com os seus amigos, porque a família italiana, a família somali, claro, falava também italiano. E é um livro muito delicado, eu fiz muitas marcações,
Vou mostrar aqui pra vocês. Eu concentrei aqui os post-its porque o projeto gráfico do livro dá um espação aqui no meio e esses post-its aqui eles eram desenhados, então eu não quis sobrepor o texto. E aí eu quero terminar esse vídeo lendo pra vocês um trecho. Então, enquanto eu estiver falando, vai aparecer uma bolinha com o meu nome. E aí vocês vão lá e se inscrevam no canal se vocês gostaram. Deixem seus likes e dislikes, comentem aqui embaixo. E aí eu vou ler pra vocês uma passagem que me deixou muito mexida, assim. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, obviamente, porque eu sou uma pessoa branca. O Marchego, meu avô, era quase branco. E isso me impressionou imediatamente vendo seus retratos. Eu sou escura, tenho as cores da linha do Equador e danço alegre na arquitetura da minha cor africana. Aquela brancura me deixava um pouco sem chão, admito. Eu não conseguia associá-lo a mim. Claro, o papai era menos escuro do que a mamãe, mas o vovô era realmente muito branco, branco demais. Mais do que os árabes, mais do que os italianos do sul. Se ninguém tivesse me falado dele, eu acharia que ele era um iraniano ou um português colonizador, um daqueles do final do século XV que chegaram a Brava com Vasco da Gama. Sempre me perguntei se em meu sangue, além da África, também corria o sangue dos portugueses. Talvez eu também pudesse dizer como Malcolm X. Aprendi a odiar cada gota de sangue daquele estuprador branco que está em mim. Talvez alguma antepassada minha tenha sido raptada de forma insidiosa em alguma praia da cidade. Ultrajada, sem mais nenhuma lembrança feliz, talvez fosse pequena, talvez pequena demais para merecer um destino tão adverso. Ou talvez alguma antepassada minha tenha simplesmente se apaixonado por um branco. Uma pequena e frágil garota do mar perdida nos olhos da floresta. Olhos que haviam suplantado as ondas e sido ninados pelos cantos das mulheres de Lisboa. Um marinheiro só pode ter sido um marinheiro. Um marinheiro só pode ter sido um marinheiro quem a fecundou, mais ninguém. Um homem que tem uma mulher em cada porto. Um homem acostumado aos abandonos. Ora, faccio un passo indietro prima di rispondere alla tua domanda. Vou dar um passo atrás antes de responder a sua pergunta. E vorrei parlarvi della lingua un po' dei miei genitori prima, Eu gostaria antes de falar com vocês um pouco sobre a língua dos meus pais, che non è solo il somalo, ma è anche l'italiano in un certo senso. que não é só o somali, mas também o italiano de alguma forma. In Somalia la lingua ufficiale è il somalo e come forma scritta è nata soltanto intorno al 1974 come forma scritta. A língua oficial na Somália é o somali, mas a língua escrita em somali nasce oficialmente somente em torno de 1974. E quindi in Somalia c'è una letteratura orale molto forte. Então na Somália há uma literatura oral muito forte. Della Somalia si dice sempre che è il paese dei poeti. Se diz sempre da Somália que é o país dos poetas. E io sono cresciuta in qualche modo sentendo mia madre fare un slam poetry, in qualche modo improvvisare poesie. Eu cresci ouvindo de alguma forma minha mãe ser uma poeta de slam, né, dessa poesia de repente. Ed è qualcosa di molto diffuso nella cultura somala. E é algo muito presente, muito difuso na cultura somali. Però in Somalia si parlano varie lingue e tra queste varie lingue c'è l'italiano. Mas na Somália fala-se muitas línguas, entre elas há também o italiano, Che adesso si sta un po' perdendo, però c'è ancora. que agora tem se perdido um pouco, mas ainda existe. Più o meno fino al 1900, anche fino al 1991 l'italiano era molto diffuso. Voi dovete pensare che fino al 74-75 le scuole in Somalia, non in Italia, in Somalia erano scuole italiane. Até no começo dos anos 90 era realmente muito difuso o italiano, tá? Era muito presente. Mas vocês precisam pensar que antes dos anos 70, todas as escolas na Somália, não na Itália, na Somália, eram escolas italianas. E anche i documenti, anche il cinema era doppiato in italiano, cioè la lingua era veramente diffusissima. Os documentos eram todos escritos em italiano, o cinema era todo dublado em italiano, então realmente a língua era muito difusa. E questo perché Somalia e Italia hanno avuto questa storia non tanto bella in comune che era quella del colonialismo.
E isso porque a Itália e a Somália tiveram essa storia forte e non tão bonita in comune, che è la storia del colonialismo. Però in realtà insieme sono un po' come quando accade una guerra, un evento storico, e lascia comunque, volente o nolente, dei grossi retaggi culturali. Mas como numa guerra ou em algum grande evento político histórico, existem muitos traços que permanecem na cultura, né, com o tempo. E quindi anche nella lingua somala ci sono parole di derivazione italiana, parecchie parole di derivazione italiana. Então, mesmo na língua somália, diversas palavras de derivação do italiano. Per esempio, a me fa molto ridere, questo mi fa tanto ridere, per traffico, la parola traffico in somalo significa vigile urbano. Per esempio, a palavra tráfico in somali quer dizer guarda di trânsito. Sì, e ci sono tutte parole usate così, no? Ma anche tutte parole, non so, il frigorifero, si dice frigorifero, cioè sono abbastanza diffuse. Per esempio, geladeiras, frigorifero, si dice geladeira, frigorifero in somali. E poi ci sono rimaste nella lingua somala parole di derivazione proprio fascista, del periodo proprio coloniale, tipo boiessa, che poi vi spiego. E depois há também palavras que permaneceram no período do fascismo, que foram acopladas à língua somália, por exemplo, boiessa, que eu já vou explicar para vocês. Sì, è una parola molto fastidiosa, certo, perché c'era il boy, no? Il ragazzo di casa, faceva un po' tutto fare, e quindi l'hanno femminilizzato per dire domestica, boiessa. Então, boy era a pessoa, como às vezes até se usa em português essa palavra, né, que fazia tudo em casa e foi passada para o feminino, então boiessa, como se fosse a mulher responsável que faz os serviços domésticos. E con la guerra civile è successo che l'Italia non ha molto partecipato, dopo il 94 non si è molto interessata della Somalia, è una guerra che è durata 27 anni. Com a guerra civil que durou 27 anos, acontece que depois do começo dos anos 90, a Itália não se interessou, não se envolveu mais muito com a Somália. Quindi un po' si è persa la lingua italiana e oggi si parla arabo, turco, inglese, più o meno. E um pouco se perdeu a língua italiana, hoje fala-se mais árabe, turco e inglês. Però è rimasta quella generazione che si è scolarizzata in italiano, gente che ha 70, 60, 50 anni, i miei fratelli, anche i miei cugini. Mas há toda uma geração entre os 70, 60 e 50 anos, pessoas que têm essa idade, que fizeram toda a sua escolaridade em italiano. Os meus primos, os meus irmãos. E quindi hanno fatto la stessa scuola mia in un certo senso, che però io vivevo in Italia. Que de alguma forma fizeram a mesma escola que eu fiz, mesmo que eu morava na Itália. Ed è interessante che loro usano l'italiano come la lingua della nostalgia. E é interessante, pois eles usam o italiano como a língua da nostalgia ou da saudade. E per esempio quello che è successo a mia sorella, i suoi compagni di scuola con la diaspora, ognuno ormai vive in un paese differente, dagli Stati Uniti alla Svezia, all'Inghilterra, all'Australia. Por exemplo, o que aconteceu com a minha irmã, com a diáspora, todos os seus colegas de escola, cada um vive num país diferente, né? Dos Estados Unidos, Austrália. Però si sono riuniti in un gruppo Facebook. Mas eles se reuniram num grupo de Facebook. E quando hanno dovuto decidere in che lingua scriversi tra di loro, perché ognuno parlava una lingua, svedese, inglese, il somalo scritto non era patrimonio comune, hanno scelto l'italiano per comunicare tra di loro, perché era la lingua che sapevano tutti in qualche modo. E quando eles tiveram que decidir qual língua usar nesse grupo de Facebook, pois todos falavam várias línguas, sueco, alemão, decidiram, e como o somali é uma língua difícil e não está tão assim forte para ser escrita, eles decidiram escrever uns aos outros em italiano. Quindi io in qualche modo nella lingua che scrivo, arrivo alla domanda, c'è l'eco comunque di questa storia in comune, perché comunque anche per i miei genitori l'italiano non era una lingua estranea, non è... Então, também há esse mesmo eco nas coisas que eu escrevo, pois também para os meus pais o italiano não era exatamente uma língua estranha, também era uma língua comum a eles. Questo un po' differenzia dai migranti, appunto, dai migranti che non vengono dal Corno d'Africa, perché comunque c'è una conoscenza storica diversa.
Isso é a diferença, por exemplo, dos migrantes que vêm de outras partes e não do chifre da África, onde já havia algum tipo de conhecimento histórico. Pure anche per la mia famiglia l'italiano era una lingua nemica perché era la lingua del colonialismo, era una lingua però della nostalgia perché è la lingua in cui ritorni anche quando non sai comunicare, ed è la lingua del dissidio culturale, no? Perché è la lingua che ti pone varie domande. Então, é peculiar essa questão que o italiano, ao mesmo tempo que era uma língua inimiga, porque era a língua do país de domínio, também é uma língua nostálgica, porque é uma língua que se comunicava em algum momento da própria vida e também é a língua usada para pensar a respeito de certas questões. Quindi io quando scrivo cerco sempre di non dimenticarmi anche questa situazione, no? Familiare sulla lingua italiana. Poi la mia lingua è anche molto diversa però da quella dei somali e da quella in generale e da quella dei miei familiari in particolare. Então eu tento manter essa memória todas as vezes quando estou escrevendo, essa riqueza da língua. Mas a minha língua também é muito diferente em geral dos somalis e também da língua da minha família. E in questi due libri, Adua e soprattutto La mia casa dove sono, non nel libro di Caetano, ma soprattutto in Adua e La mia casa dove sono, ho cercato di creare una lingua che italiana, però che fosse fatta di immagini, fosse fatta di questo eco, di questa storia che vi ho raccontato, e fosse fatta anche della lingua letteraria che io ho studiato a scuola. Então, nesses dois livros, não o do Caetano, mas sobretudo Minha Casa Onde Estou e o Adua, eu tentei manter essa riqueza dessa língua literária italiana, mas também a língua de todas essas histórias que eu me formei. E quindi